o monoteísmo, então, ele existe em algumas culturas, ainda que a divindade suprema seja inacessível. Ainda que só com os espíritos seja possível se comunicar? Então, o que acontece? Nas culturas indígenas, vamos dizer assim, nas culturas animistas como um todo, se há uma figura de um Deus, ele é muito inacessível. Quando há, nem sempre tem essa reflexão dentro das histórias. Deixa eu só exemplificar, que eu tô tomando assim um paralelo assim, com o candomblé, por exemplo. Você tem um Sim, Deus supremo, Olodumaré, mas ele é inacessível. Né? Só é possível se exato. comunicar com os orixás. Exato. Gente, é tão interessante isso, né? Esse triângulo formado. Pensa então no candomblé, né? Na ponta ali existe um Deus inacessível, uma divindade inacessível, e a gente precisa de vários intermediários para que eles façam contato com um ápice inacessível, né? Veja como que essa é uma reprodução da proposta do cristianismo, né? Onde, na verdade, até nas vertentes paralelas do cristianismo, pensa também no catolicismo, onde você tem nós na base, e nós precisamos de vários intermediários, que são os santos, para um Deus que pode ser aparentemente mais acessível que o candomblé, mas ainda assim, por causa dessa quantidade infinita de intermediários, é um Deus inacessível. E a proposta do Evangelho é quebrar com esses intermediários e apresentar uma única ponte, que é Jesus Cristo. É um único intermediário. Então é interessante quando a gente começa a perceber esse padrão em várias religiões, em várias espiritualidades mundo afora. Tá? Então eu só fiz um parênteses aqui porque eu lembrei disso aí, eu acho bem interessante. E os orixás são também personificações, né, das forças da natureza. Né? Exato. É um animismo, né? É uma versão animista, e como a gente tem espalhado mundo afora. E é interessante porque, ainda que não haja necessariamente a figura de um Deus claro, mas o que é claro é a presença dos espíritos. E eu tenho que negociar com eles, porque eu posso sofrer a ira deles. Né? Então, uma das coisas assim que me surpreendeu nessa caminhada foi um povo indígena que, quando ele saía para a mata, para caçar, para pescar, e ele danificava algo na natureza, ele morria de medo. Por quê? Porque o dono daquilo poderia jogar a ira sobre ele ou sobre a família dele a ponto de matá-los. Então era preciso fazer um ritual. Qual o ritual? Nesse caso específico, agora estou falando de uma cultura específica, lembra que são várias, né? Agora estou falando de um povo específico. Nesse caso, eles se relacionavam com os espíritos por meio do canto. Eles não rezavam falando, tá? Eles cantavam sempre. Então, quando o evangelho chegou nessa cultura, uma das coisas que eles testemunham é a libertação que eles tiveram em relação à música, que eles só conheciam a música como um elemento de medo, porque eles só a usavam para não receber a ira dos espíritos, porque a música era o veículo do xamanismo deles. Era pela música que eles se relacionavam. E agora, quando você vai nas igrejas deles, uma característica são o período de louvor enorme, porque o prazer que eles têm é encantar por um Deus que não mete medo neles, mas os libertou desse medo. Então, a concepção musical deles é totalmente diferente do que eles tinham antigamente.